Boa noite, meus amados irmãos. Nesses dias difíceis que temos enfrentado, essa pandemia, e os irmãos já conhecem esses dados, pois temos ouvido tantas vezes falar sobre isso na televisão, só o que se passa. A tristeza dos irmãos em não poder estar junto, como também a minha tristeza em querer estar com os amados irmãos, em vir à igreja e encontrá-la vazia. Mas sabendo, irmãos, que os amados estão em casa, olhando e cuidando de suas vidas espirituais, intercedendo uns pelos outros, e é para esse fortalecimento que venho aqui gravar essa mensagem, pequena mensagem. Difícil porque nunca fiz isso, então não vai ser algo um pouco difícil para mim. Perdoem pela, às vezes, falta de jeito com tecnologia. Sou bem analfabeto nesse quesito. Mas, irmãos, entendo que nesse momento se faz necessário olharmos e que pudermos fazer para ajudar os amados irmãos a passar por esses momentos tão difíceis, pelo menos com um pouco da palavra de Deus, para trazer algo que vai acalmar um pouco os corações. Irmãos, eu quero ler com os irmãos, e nesse momento aqui, o Salmo 42, bem conhecido dos amados irmãos. Eu quero trabalhar um pouco uma mensagem em cima desse texto. Eu vou ler aqui o Salmo, todo o Salmo, e depois nós vamos comentar algo sobre esse Salmo aqui. O Salmo 42, ao mestre de canto, que é um salmo didático dos filhos de Corá. Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava pela procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Então, irmãos, olhando, por que está abatida a minha alma? O autor desse salmo, ele é incerto, nós não sabemos, alguns atribuem a Davi, alguns concordam, outros não concordam. Talvez, olhando aqui, seja algum cantor do templo, um levita, tendo aí com base familiar no templo. Nós não sabemos ao certo o autor desse salmo. De fato, irmãos, num certo sentido, este salmo ele poderia ter sido
escrito por qualquer um que ama a Deus. Qualquer um que ama a Deus poderia ter feito tranquilamente esse salmo, poderia ter escrito esse belo salmo, né? Porque ele também se debate com tristezas. É questionado pelos outros, mas ele tem a esperança em Deus, embora tendo todas essas dificuldades. Que é como nós vemos a característica deste homem aqui. Essas são as características dele aqui. Alguém que realmente está se debatendo com tristeza e sendo questionado pelos outros e tendo a sua esperança unicamente em Deus. Nos versos 1 e 2, como nós já lemos, como suspira a costa pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus. Então, geralmente, irmãos, citados como essa passagem a minha alma tem sede de Deus, como a costa suspira pela água. Então, a ansiedade espiritual de um crente por Deus, irmãos, é algo enorme. E deve ser. O crente deve ter esse anseio realmente por Deus. E talvez um crente feliz, um crente que cresce no conhecimento de Deus aqui, ele tem esse desejo ainda maior de buscar conhecer mais de Deus. Só que, irmãos, que não é bem assim. Aqui, nesse salmo, por mais que pareça isso, aqui nesse salmo se trata de um crente em grande tristeza. E ele clama a Deus de forma muito abatida. Ele vai clamar a Deus aqui dessa forma. E ele vai dizer no verso 3, no verso 3 vai dizer: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Ele tem chorado, irmãos, muito, tem ficado muito triste, tem perdido a vontade de comer, de dormir, e já não vê esperança. É esse sofrimento, irmãos, que está causando essa secura na vida dessa pessoa, do salmista, essa secura de alma que está provocando grande sede, grande turbulência para a sua vida. Mas entra a pergunta: sede de quê? Sede de quê? Tantas pessoas poderíamos continuar olhando, alguns diriam sede de dinheiro, outros sede de relacionamentos fáceis, sede de mulheres, homens, e assim cogitaríamos tantas outras questões. Mas não era isso que o salmista estava em mente aqui. O que ele tinha em mente era a sede de Deus, do Deus vivo. Ele está convencido, irmãos, de que do jeito que apenas a água sacia a sede da costa, apenas o Deus vivo saciaria as necessidades que ele tem. Ele confiava justamente em Deus para saciar as suas necessidades. Somente Deus iria devolver a alegria íntima que ele tinha antes. Somente Deus poderia fazer isso. E ele deixa isso muito claro. E o seu Deus é quem poderia realmente fazê-lo reviver nesses momentos tão difíceis que ele tem passado. Sede de Deus, do Deus vivo. Deus vivo. Ele está convencido, irmãos, de que do jeito que apenas a água sacia a sede da costa, somente esse Deus saciará a sede que ele tem e vai devolver a alegria íntima dele. E o seu Deus não é um Deus inventado, um Deus de pau, um Deus de pedra, um Deus feito a mãos, mas um Deus vivo, um Deus pessoal. Quando nós sofremos, quantas vezes nós ficamos com isso em mente, pensando: se isso acontecesse comigo, se aquilo acontecesse comigo, se essa possibilidade acontecesse, se o meu chefe fosse melhor, se eu tivesse o melhor cargo, se meu marido fosse melhor, se minha esposa fosse melhor, eu seria melhor, isso aconteceria, eu ficaria alegre, essa tristeza passaria. Não, nos enganamos.
pensar assim é mesquinhez de alma. Mesquinhez de alma. De fato, algumas coisas dessa que acontecessem, lógico que aliviariam, são bons, ajudariam a amenizar um pouco as nossas tristezas, lógico. Mas entenda, irmãos, que são alívios temporários. São alívios superficiais. Não vai aliviar a alma por completo. Jamais. Então esse tipo de alívio que nós queremos, só quem pode dar é Deus. E o salmista tem isso em mente. Ele tem isso em seu coração. E em certa medida, irmãos, mesmo em pleno sofrimento, ele sabe que só quem pode trazer esse alívio de alma, na alma, é o próprio Deus. Ele corre para quem pode realmente ajudá-lo. E o salmista, irmãos, ele está tão convencido de que apenas esse Deus vivo, esse Deus soberano, ele tem essa convicção tão grande que somente esse Deus pode tirar a sua tristeza, que quase o joga para longe dele, quase o joga para longe da presença de Deus. Ele tem essa convicção e ele justamente ele vai dizer assim: quando irei e me verei perante a face de Deus. Então, ele é muito convencido, irmãos, de que apenas esse Deus vivo pode passar a sua tristeza, que quase se desespera para ir logo de uma vez e encontrar-se com esse Deus. Ele tem falado isso nesse salmo. Trocando as palavras, ele tem essa convicção tão grande que Deus é quem pode fazer isso, que ele fala: olha, eu quero ir logo. Eu quero ir me encontrar com esse Deus, eu quero ir logo para a presença dele. Quando irei e me verei perante a face de Deus. À primeira vista, nós olhamos aqui e pensamos numa vontade de ele partir logo para o céu, morrer, ver Deus pessoalmente. Talvez pensemos dessa forma. Até pode ser que ele tenha em mente isso, até como o próprio apóstolo Paulo fala em Filipenses 1:23, que ele preferia partir e estar com Cristo. E aqui sabemos que Paulo está falando da sua morte mesmo, ele preferia morrer e estar com Cristo. Porém, aqui é mais provável, irmãos, que o salmista esteja se referindo ao templo. No verso 4 ele diz: lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria, louvor, multidão em festa. Então, por algum motivo, nós não sabemos qual, ele está impedido de ir ao templo. Ele está impedido de adorar. Sabemos o porquê, e esse impedimento tem o magoado. E ele tem ficado triste devido a esse impedimento. Então, para a adoração, irmãos, dele, era extremamente importante para ele sacrificar a Deus, levar o seu sacrifício, saber que o seu sacrifício foi aceito por Deus, ver os irmãos, sentir a presença de Deus. Isso é algo precioso, como algo precioso para nós. Levarmos a Deus a nossa adoração, cuidarmos uns dos outros, instruirmos uns aos outros, partilharmos das mesmas bênçãos. Isso é algo também que eleva a nossa alma. Então, para a adoração, era extremamente importante ele sacrificar a Deus. Ele tinha essa convicção. E ele estava aqui querendo voltar a essa comunhão plena com Deus. E ele ligava isso de acordo com a época dele, como ele estava, tinha que ir para o templo, fazer sacrifícios, e tinha que fazer todo aquele sistema que eles tinham, sacrificial. Então, de acordo com a revelação que ele tinha ali em mãos da sua época. Lógico, hoje é bem diferente isso. Temos a Cristo, e estaremos imediatamente com Ele quando partirmos dessa vida. Temos muito mais vantagem, pois temos as Escrituras completas, a vontade de Deus realmente completa para nós. Então é algo que realmente temos muita vantagem aqui. É como se o alvo dele, o sonho dele,
do salmista fosse mais modesto. A ideia é como se ele falasse: eu indo lá, eu volto à minha comunhão com Deus. Ou seja, se eu for ao templo, eu volto a essa minha comunhão com Deus. Porque estava fazendo muita falta para ele aquela ausência do templo, dos irmãos, das músicas. Como eu sei que vai fazer para nós, irmãos? Esse tempo de ficarmos em casa, daqui já anoitecendo, a igreja, ali o templo escuro, sem os irmãos. É triste nós olharmos, isso traz tristeza para minha alma, assim. E o salmista está aqui sentindo essa dificuldade. Aliás, irmãos, todo crente que é fiel, ele sabe como se sente quando não pode ir à igreja por um período. Você ouve os relatos de irmãos que não podem ir à igreja. Ah, pastor, é porque não fui na quarta e parece que a semana enrolou, não deu para ir no domingo, não sei o que aconteceu com a semana, eu me perdi na semana. Ele se sente seco e fica saudoso dos irmãos, sentindo essa falta, a falta de cantar os louvores de adoração a Deus, os testemunhos, né? A pregação da palavra. É comum partilharmos esses sentimentos com o salmista. Então o problema dele aqui, irmão, se agrava, pois era percebido ainda mais pelos outros que viam a aflição dele e perguntavam. Olha no verso 3, quando perguntaram: onde está o teu Deus? E o teu Deus onde está? Né? Mas perguntavam no sentido não de ajudá-lo, mas no sentido de desfazer, de caçoar realmente dele. E a resposta é muito clara nos versos 9 e 10. Ele diz assim: digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Insultam. Onde está o teu Deus? Ele se entristece. E o texto vai falar aqui, olha essa repetição, preste atenção. Dizendo e dizendo. Ou seja, essa insistência dos adversários em afrontar, em instigar, em provocar, em machucar o salmista. E eles conseguem mesmo fazer isso com o salmista. E tanto é que ele vai dizer no verso 10, esmigalham-se meus ossos. Não sei se aqui tem conotação física, se ele alguma dificuldade no seu corpo e alguma dor, algum machucado, não sei se é algo assim físico, mas é comum pessoas virem os crentes sofrendo e de forma debochada perguntar: cadê o teu Deus? Na situação que nós vivemos como essa, dessa pandemia, perguntarem: cadê esse Deus que vocês tanto pregam? Até por culpa de tantas pessoas que irresponsáveis, mercadejando o Evangelho, falando do Evangelho que não é uma verdade, e as pessoas perguntam: cadê esse Deus? Agora entenda, meus irmãos, que essa pergunta não é uma afronta a você, não é afronta a mim, não era uma afronta aqui ao salmista, era uma afronta ao próprio Deus. Era a Deus que eles estavam afrontando. Como você pode crer, por exemplo, num Deus, meu querido, que permite tal pandemia, uma tragédia como esta? Eles falam isso. Que bondade é essa? Se Deus existisse, ia ter mal no mundo? Como isso poderia acontecer? Como não ouvi esses dias? Só que aqui no salmista, irmãos, eles continuam, de certa forma, com insinuações maliciosas mesmo. Você é tolo, meu querido. Você é tolo você se dedicar a um Deus desse. Isso abate e aumenta a tristeza do salmista aqui. Literalmente, sabe? Mas sabe o que é pior quando isso acontece? Sabe quando isso fica pior? Mesmo quando o incrédulo questiona, faz isso,
fica nos desprezando ou nos afrontando, mesmo diante de toda essa questão que fizeram aqui com o salmista. Sabe o que é pior? É quando esse tipo de comentário, irmãos, arranha a nossa fé. Quando esse tipo de comentário nos tira essa esperança nesse Deus, esse único Deus que pode nos salvar. Quando nossa esperança fica arranhada aqui. Isso que é pior. E quantos irmãos têm passado por isso? Quantos irmãos têm deixado, têm naufragado na fé por causa dessas coisas? Irmãos, tomemos cuidado para não nos tornarmos fracos, ainda mais miseráveis. E não é à toa que o salmista aqui, ele sentiu seus ossos se esmigalhando dentro dele. Como está no verso 4 que nós lemos, voltando para o texto, no verso 4, ele vai dizer que lembra dessas coisas e dentro dele se derrama a alma, como passava com a multidão ali. Então, nesse processo, irmãos, ele é levado a pensar em momentos alegres de adoração. Está difícil e se questiona sobre esse Deus, ele logo pensa, lembra em tudo que ele fez. Ele vai levar a essa lembrança alegre da adoração, quando ele conduzia as pessoas ali no templo, em grande alegria, e ele vai deixar isso claro. Então este homem vibrava com as coisas de Deus. A pergunta é, nós temos vibrado? Ou será que em momentos calamitosos como nós estamos vivendo hoje, temos deixado a esperança se esvair? Temos nos apegado mais às dificuldades e deixando as nossas responsabilidades cristãs de lado, deixando Deus de lado? Irmãos, entenda que somente Deus pode nos socorrer. E se não for nessa vida, irmão, será na eternidade. Lógico que tomaremos os cuidados necessários e devemos tomar realmente. Tanto é que tomamos a medida de cancelar os cultos, os trabalhos, o aniversário da igreja foi cancelado. Lógico que nós tomamos esses cuidados, mas irmãos, quem pode nos socorrer em meio a toda essa dificuldade é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a pessoa que pode socorrer. E é para Ele que nós corremos. Então, lembrem de tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, do quanto você vinha à casa do Senhor cantando, jubilando, aprendendo, ensinando. Faça esse diálogo com a sua própria alma, para que você passe por esses momentos tão terríveis que nós temos passado. E no verso 5, ele, porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Ele faz aqui duas perguntas a si mesmo, irmãos. Não significa que ele desconhece essas dificuldades porque ele está triste, não. De repente ele pode saber, ou também não pode saber o motivo da sua tristeza também. A gente não vê isso aqui, como às vezes isso ocorre conosco, né? Mas mesmo que ele não saiba o motivo da sua tristeza, irmãos, que ele também não está buscando saber aqui no texto, mesmo que ele não saiba, essas perguntas são simplesmente retóricas, sabe? São usadas como força de argumentação para mostrar que qualquer que seja o motivo dessa tristeza, desse abatimento dele, não justifica ele estar assim oprimido. Seja qual for, não justifica ele estar assim tão abatido, tão oprimido. Seja qual for o motivo. Ou seja, pode até haver alguma coisa que explique, mas não justifica. Não creio que o tom seja aqui repreensão, que ele está usando a ele próprio, mas um tom de avaliação. Eu acho que isso é válido para nós também avaliarmos. E ele continua o verso 5, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Ele argumenta consigo, mesmo que não há motivo para desespero, porque ele sabe que tem um Deus em quem esperar, ele sabe que pode esperar nesse Deus. Esse Deus também lhe auxilia, ampara-o, ajuda-o. E lógico que aqui está implícito, irmãos, que esse amparo vem nos momentos que Deus determina. E muitas vezes, Ele não livra do sofrimento. Ele faz com que passemos o sofrimento. E Ele também sabe, irmãos, que esse Deus é o Deus dele, o Deus pessoal
dele. Isso fica muito óbvio, não fica? Não é muito óbvio? Pode até ser, irmãos, muito óbvio, mas é sempre bom relembrarmos, repetirmos isso a nós mesmos. Esse Deus é que nos socorre, esse Deus é o nosso Deus pessoal, é Ele que nos auxilia, é Ele que nos ampara, é Ele que nos ajuda, ou seja, não temos motivo de desesperar. Tomamos os cuidados porque a sua palavra nos manda que nós tomemos os devidos cuidados. Mas não para vivermos abatidos, desesperados. Sempre estamos falando de Deus, irmãos. Muitas vezes esquecemos que Ele é esse nosso Deus. No sentido de dependermos totalmente dEle. Parece que queremos viver segurando as nossas forças, no controle de tudo. Mas entenda que Ele que nos auxilia, é Ele quem cuida de nós. E que esse sofrimento é provisório, irmãos. Pois ainda o salmista diz que o louvará. Ele vai louvar a Deus novamente. Talvez ele fale do louvor aqui no templo, e voltando para o templo, quando ele tinha aquela alegria. Agora que ele tem saudade de voltar ali para o templo. Mas também vai trazer algo mais no íntimo. Pois ele estava intimamente nessa dificuldade em ter comunhão com Deus. Não sabemos o motivo. O que tinha impedido ele para não ter essa comunhão, para não estar ali no templo. Agora uma das coisas que ele deixa claro, não adianta uma adoração externa, tem que ser uma adoração interna, algo que governe realmente os nossos corações. E aqui é o segredo de ouro para você enfrentar as tristezas e sofrimentos internos, principalmente que nós temos enfrentado em nossos dias. Não desesperar, pois você pode esperar em Deus, que Ele é poderoso, bondoso, que pode nos ajudar. E que somente Ele pode nos ajudar. E também crer que a crise, irmãos, tudo isso que nós temos passado, vai passar, é provisório. Você ainda terá muitos motivos de louvar a Deus alegremente. Você ainda terá grandes motivos. Provavelmente, irmãos, ainda aqui nessa terra sim, porque essas coisas também passarão, vão passar. E se não for para alguns aqui nessa terra, vai ser na eternidade, na glória, que é incomparavelmente melhor, como o apóstolo Paulo disse. Então o salmista ele continua a pesquisar a si mesmo, tirando algumas conclusões. Olha o verso 6, ele diz: sinto a batida dentro de minha alma, lembro-me, portanto, a ti das terras do Jordão, e no monte Hermon, e no monteiro de Mizar. Ou seja, como ele já tinha falado no verso 5, porque está abatido a sua alma, ele começa falando do seu abatimento, mas logo ele procura mostrar a si mesmo que em Deus há saída. Que há saída em Deus. E ele pensa logo saudoso em lugares onde tudo indica ele teve bons momentos com Deus, provavelmente orando, adorando, que era ali no templo. Algo tão precioso se estar junto de Deus. Seja como for, quando ele faz esse exercício simples, ele consegue elevar de forma fantástica os pensamentos dele a Deus. Acho que é um bom motivo para fazermos isso também. Faz bem, irmãos, pensar em Deus. Não apenas nos feitos bíblicos que temos narrado aqui, na palavra dele, mas em momentos marcantes que você teve com esse Deus. Sua conversão, a ajuda ao longo desses anos que Deus tem feito. Faz muito bem pensar em Deus. Em momentos de frieza, até poderá ser difícil pensar, viver realmente essa fidelidade, essa firmeza, mas com certeza será muito útil, benéfico, e nos ajudará a sair dessa crise que estamos enfrentando. Nos versos 7 e 8, ele diz: um abismo chamou outro abismo, ao fragor das suas catadupas, todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim, contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, uma oração ao Deus da minha vida. Então, a mesma coisa aqui, começa falando do sofrimento e logo ele levanta a cabeça, ele olha para Deus, tá vendo o que é comum aqui? Sofrimento, tristeza, abatimento, mas sempre olhando para Deus, buscando a saída em Deus. É isso que o salmista está ensinando.
E no verso 7, essa passagem poética para descrever, irmãos, como foi atingido por esses problemas, quando ele disse: um abismo chama outro, ao fragor das suas catadupas, a noite comigo, e assim ele começa a tratar o texto. E no verso 8 ele confirma que o que ele tinha dito lá no verso 5, porque está batida a minha alma, que se perturba dentro de mim, ele confirma que Deus é o seu auxílio. Deus não tem sido o seu auxílio, meus irmãos. Minha irmã, precisamos nos desesperar. Mesmo em pleno sofrimento, Deus está assistindo continuamente. Assistiu o salmista, também tem nos assistido. Durante o dia, através da misericórdia dele, talvez pequenos alívios que vinham da mão de Deus ali, que ele via, ajudando em poucas coisas. À noite, apesar do abatimento que ele passava, ele conseguia cantar e cantava. Era também Deus, de forma também ajudando na hora da música. E não é à toa, né, irmãos, que muitas pessoas aliviam suas tristezas como? Cantando, entoando louvores. Ele faz duas observações importantes aqui nesses versos 5 a 8. Bem interessante aqui quando ele faz esses versos. É que o primeiro, que o salmista não foge da realidade de que ele está profundamente abatido. Ele tem consciência disso. E a segunda, em vez de se acomodar e deixar, mas está assim, as coisas acontecerem, ficar sentado ali, conformado com isso, ele busca reagir firmemente, buscando motivos para sair dessa crise. E esses motivos são baseados na pessoa de Deus. Então, quando estiver triste e deprimido, meus irmãos, não fuja da realidade. Nós temos uma realidade que estamos passando. Mas reconheça o fato e olhe para o alto. Aguarde de Deus esse livramento. Claro que tem situações, irmãos, mais agudas e insistentes, como temos passado. E esses livramentos podem incluir medicação, tratamento, ficar em casa, como chamamos de quarentenas. Mas o livramento vem de Deus. Deus ainda tem nos livrado. No verso 9, digo a Deus, a minha rocha, porque te olvidaste de mim? Novamente, ele passa do tom de alívio do verso 8 que ele teve e volta de novo a essa gangorra de sentimentos. Ele entende, irmãos, e entendemos que isso faz parte da crise depressiva, esses altos e baixos. Ora bem, ora mal. Os versos 9 e 10, como já lemos: digo a Deus, minha rocha, porque te olvidaste de mim, porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos, e esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, onde o teu Deus onde está? Nós já comentamos isso, essa insistência lá dos adversários em afrontar, em machucá-lo. E realmente essa insistência desses incrédulos fazendo isso faz com que ele sofra mesmo, e ele vai dizer, esmigalham seus ossos. É comum nós também vermos crentes sofrendo por meio de deboches, pessoas perguntando, fazendo algo desse tipo. Agora, irmãos, quero frisar de novo o que eu falei há pouco tempo. Essa acusação que é feita não é a nós, é a Deus. E no verso 11, irmãos, porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Exatamente o mesmo aqui, verso 5. Agora, o que significa essa repetição? O que significa? Que ele, irmãos, continua abatido e continua esperando em Deus. Só que convicto de que virá esse alívio, irmãos. Não apenas aqui, mas também um alívio no futuro. Existem salmos muitos salmos que o autor começa triste, depois termina alegre, ali muda no meio do salmo, né? Mas este não é assim. Este salmo, o autor começa abatido, termina abatido. É frustrante, né?
vermos o salmista passando por uma tristeza prolongada, sofrida e sem nenhum registro de alívio imediato, não é? Não é. Pelo contrário, irmãos, deve nos animar, pois vemos o salmista exatamente como nós, padecendo das mesmas dificuldades que nós. Essa é a nossa realidade, irmãos. Nós enfrentamos dificuldade de toda a ordem. Algumas são duradouras, que nos moem por dentro, como temos vivido. Oramos, aí nos sentimos melhor, enchemos o tanque, né? E conseguimos andar melhor, mais forte. Daqui a pouco se volta de novo a tristeza, as coisas voltam de novo a nos abater e tendemos a nos desesperar e deixar tudo de lado, deixar tudo desistir, mas isso é um erro, não é para ser feito assim. Aprendamos, irmãos, com o salmista que estava exatamente nessa situação. Em resumo, concluindo aqui, o alívio eficaz, primeiro, o alívio eficaz terá que vir de Deus, tanto aqui na terra, como definitivamente no céu. Aprendamos isso com o salmista. O alívio eficaz terá que vir de Deus, somente dele. Segundo, Deus não falha, ele é digno de se esperar nele. Terceiro, mesmo enquanto esse alívio não vem, ele está conosco, cheio de misericórdia em Cristo, para nos agraciar. Irmãos, que Deus nos abençoe. Que vivamos nessa esperança e que as nossas almas saibam em quem esperar. Nós temos outro Salmo 121, olhe para o céu, olhe para ali, de onde me virá, olhe para o monte, de onde me virá o socorro, e o socorro vem do Senhor. Que Deus nos abençoe. Irmãos, só lembrando também, nós temos as obrigações e precisamos que os irmãos continuem firmes nessas obrigações com a igreja. Foi passado no comunicado as nossas necessidades, mas precisamos que os irmãos também permaneçam firmes, porque alguns irmãos precisarão de ajuda. E nós queremos ter as condições, irmãos, de ajudar os nossos irmãos. Então não falhem com seus compromissos. Entre em contato conosco, pergunte a melhor forma, está lá no comunicado, como você pode fazer isso também, depositando ali na conta da igreja. Vamos orar e que Deus nos abençoe até o próximo vídeo. Pai bendito, Deus celeste, as nossas almas anseiam pelo Senhor, e somente de Ti que virá o socorro. Sabemos disso, por isso clamamos a Ti, que seja gracioso com o Teu povo. Seja conosco em meio a essa tão grande pandemia, que o Senhor nos livre e que o Senhor, ó Deus, cuide de cada um de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém.